Nós falamos ontem à noite sobre a ordem do Senhor Jesus, dai-lhes vós de comer, a ordem que Jesus deu aos discípulos. Nessa manhã nós falamos sobre o que é prioridade na vida da igreja. E nós falamos que prioridade é servir ao Senhor com alegria. Nós falamos que prioridade era dar um testemunho convincente, que mostre às pessoas o amor de Deus. E nós falamos que nossa prioridade é fazer missões, investir na obra missionária para que as pessoas sejam salvas. E nessa noite nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre a lição de Jesus sobre a obra missionária. Uma visão de Jesus, ou aprendendo a fazer missões com os ensinos de Jesus. Para tanto, nós vamos ler o texto de Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 6, tá bem? A palavra do nosso Deus nos diz assim, Marcos capítulo 2, do versículo de 1 a 6, diz assim, eu leio para os amados, como tenho dito, nós temos colocado na apresentação, né? E para que vocês possam acompanhar. Na verdade, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, tá bem? É uma passagem um pouco conhecida por nós, ou bem conhecida por nós, que nos diz assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais entre vós estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja aqui reunida, obrigado pela oportunidade de louvar o teu nome, obrigado, Senhor, pela comunhão. Nós participamos da ceia do Senhor, que mostra a comunhão que há no corpo de Cristo, porque nós temos comunhão com o Senhor e com nossos irmãos. E nesse momento eu peço que o Senhor graciosamente nos abençoe e que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir no meu coração, no nosso coração, falando conosco, nos mostrando a sua vontade e a tua verdade. Eu amo o Senhor e te adoro e peço tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é fantástico, maravilhoso, porque ele retrata de uma maneira clara a obra missionária. Quando nós olhamos para ele, nós entendemos que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade beira o mar da Galileia, lugar onde Jesus fez como seu quartel-general. Era ali que ele ficava a maioria do tempo. Ele alugou uma casa por ali, ficava com seus discípulos ali. E Jesus recebia muitas pessoas ali. Pessoas que iam para ouvi-lo, pessoas que iam para ser curadas, pessoas que iam para ser tocadas por Jesus naquela oportunidade. E num desses dias, a casa estava cheia, havia muitas pessoas, e de repente então, 4 homens decidem colocar um paralítico na presença de Jesus.
mas eles encontram alguns problemas. E é isso que nós queremos ver nessa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já ficou paralítico alguma vez na sua vida, ou paralisado alguma vez na sua vida? Eu já fiquei, irmãos. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tive meningite. Naquela época, o pessoal mais experiente de anos de vida vão lembrar que no ano de 1974 houve um surto de meningite no Brasil. Eu fui uma das vítimas da meningite. A febre era tanta, eu fiquei acamado, eu perdi noção de tempo, hora, eu ficava na cama o tempo todo, morando na roça. E me lembro que um certo dia minha mãe chegou no quarto e disse para mim: Miro, me chamava de Miro, né? Miro, levanta, troca que a gente vai no médico. E eu tentei sentar na cama e eu não consegui. Eu caí da cama. E ela então achou que eu estava com brincadeira, porque eu sempre gostei de brincar muito, né? Ela falou: para de brincadeira, moleque, senta. Eu não consegui, irmão, sair do chão e subir na cama de novo. Eu não senti as minhas pernas. Os meus rins foram atacados pelo excesso da febre e eu não tinha força nas minhas pernas. Eu fiquei paralisado, literalmente. É uma sensação horrível. Quem já fez cirurgia, né, quem já tomou a famosa injeção na coluna, a RAC, sabe do que eu estou falando. É horrível. Você olha para o pé e faz assim, o pé não mexe, né? É horrível, uma sensação horrível. Agora, o interessante é que nós temos aqui um homem paralítico, mas um homem paralítico que teve a bênção de ver pessoas preocupadas com ele. Então eu quero rapidamente falar para os irmãos algumas lições que nós aprendemos nesse texto. Primeira lição: nós temos uma pessoa com extrema necessidade, o paralítico. E a Bíblia diz: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Amados, as pessoas precisam desesperadamente de conhecer Jesus, de serem colocadas na presença de Jesus, mas o grande problema é que o pecado as paralisa, as coloca numa situação que elas não podem jamais, de forma alguma, conhecer Jesus pela sua própria força, pela sua própria capacidade. O pecado é como uma paralisia, ele nos consome, ele nos mata, e nos deixa numa situação de mortos espiritualmente, como diz a palavra do Senhor. Nós olhamos ao nosso redor, nós vemos as pessoas sorrindo, brincando, se divertindo. Hoje nós fomos lá na Igreja Batista da Fé e na volta eu vim observando os bares cheios, churrasquinho na calçada, algumas coisas desse tipo, e as pessoas rindo. Mas na verdade são pessoas que estão mortas espiritualmente, separadas da graça de Deus, paralisadas pelo pecado, sem condições de conhecer as coisas concernentes à eternidade. E elas não têm condições, meus amados, de chegar até a presença de Cristo sozinhas. Elas não podem. Não podem. As pessoas vivem uma vida de medo, de insegurança, de depressão, paralisadas pelo pecado, pelo medo da morte, pelo medo da vida, por medo de tudo. Não é verdade? Olha só o que a palavra do Senhor nos diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Presta atenção nesse versículo 15: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Medo da morte, medo da vida, medo de tudo. É assim que o mundo vive. Dizem que a depressão é a doença do século, né? Mas um dos maiores casos, ou melhor, uma das coisas que mais causa a depressão no mundo é a ansiedade, é o medo, é o desespero, a insegurança. Medo em relação ao futuro, medo em relação ao presente. As pessoas estão paralisadas pelo pecado. Eu li de manhã esse texto, mas eu quero mostrar novamente: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem que tropeçam. Essa é a triste situação do mundo
desde que o homem pecou contra Deus. E a única solução é Jesus, não há outra. Eles precisam ser colocados na presença de Jesus. E nós fazemos isso através da obra missionária. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós saímos da nossa situação de conforto e de alguma forma chegamos até as pessoas, através da oração, através da nossa contribuição missionária, através da pregação do Evangelho, ou enviando alguém para que possa falar-lhes do amor de Cristo. Segunda coisa que esse texto nos ensina, nós temos a presença de Jesus, que é a solução para todos os necessitados, amém? E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto às portas cabiam, e lhes anunciavam a palavra de Deus. Eu imagino aquela situação, Jesus dentro da casa, cercado de pessoas, pessoas na porta, na janela, pessoas dentro da casa, dos cômodos da casa, e Jesus ensinando, falando do reino de Deus, do seu reino, falando da esperança eterna, falando da salvação eterna. Amados, às vezes eu fico pensando, o que seria desse mundo se Jesus não estivesse vindo aqui? O que seria de nós se Jesus não tivesse vindo aqui? Eu lembro com muita tristeza da morte da minha avó, a avó Luzia. Uma senhora maravilhosa, uma mulher amorosa, que fazia doce de tudo, que amava os seus netos. Mas eu digo com tristeza que a minha avó nunca, preste atenção nisso, nunca pegou uma Bíblia na mão, nunca ouviu de Cristo. Nós morávamos no sítio do meu avô, ali em Morro Agudo. O sítio do meu avô chamava Sítio da Alegria, mas de alegria não tinha nada. Era uma briga, era uma encrenca sem fim, meus tios brigando entre si, brigavam por tudo, por dinheiro, por orgulho. Meu avô, um velho sem vergonha, mulherengo, miserável. E ninguém ouviu do Evangelho. Nunca ouviram do Evangelho. Um certo dia nós morando numa cidade, numa fazenda um pouco para frente do sítio do meu avô, mudamos de lá. Chegam os patrões do meu padrasto e diz: Tonico, temos uma notícia ruim para você. A sua mãe faleceu, Dona Luzia faleceu. Nós chegamos lá, a minha avó ainda estava na cama. Eu não tive coragem de ir lá ver ela. Eu tinha 7 anos de idade. Depois chegou o caixão, colocaram a minha avó dentro daquele caixão, e eu vi o desespero dos meus tios, eu vi o desespero das minhas tias, eu vi a briga do meu avô com os tios, um culpando o outro pela morte da minha avó, até que chegou uma hora em que minha mãe disse para mim: Miro, vai lá despedir da sua avó, dá um beijo nela. Irmãos, eu era criança, eu cheguei naquele caixão, puxa vida, era minha avó, eu amava tanto ela. Eu dei um beijo na testa dela, ela estava gelada, aquele gelo ficou na minha boca por muito tempo. Mas o que mais doeu, foi quando uma das minhas tias, chorando, disse: Comadre Luzia, eu nunca mais vou te ver. Eu nunca mais vou te ver. Eu tinha 7 anos de idade, mas eu lembro disso como se fosse hoje. O desespero da minha família, o desespero das pessoas que estavam ali, porque eles não tinham nenhuma esperança, era uma vida de medo. Eu digo com tristeza, minha avó partiu sem nunca ter ouvido o Evangelho, sem nunca ter ouvido de Cristo. Ah, como eu gostaria que alguém tivesse ido lá. Ah, como eu gostaria que alguém tivesse chegado lá naquele sítio e abrisse uma Bíblia em João 3,16 e dissesse: Jesus morreu por vocês, creia nele.
O caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabem que tropeçam. Mas sabe, amados, mais tarde eu pude ouvir de Cristo e recebê-lo como meu Salvador. E eu louvo a Deus porque Jesus veio por cada um de nós. Eu louvo a Deus porque hoje nós temos oportunidade de falar do amor de Cristo. Eu louvo a Deus porque hoje nós podemos, pela graça, ter certeza de salvação e vida eterna. Saber que Jesus morreu, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele deixou aquela tumba vazia, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós podemos ter certeza absoluta de vida eterna. Jesus veio por nós. Ele é a salvação. Aquele paralítico foi levado até a presença de Jesus, porque a grande verdade é essa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Salvo. Que bênção que Jesus veio. Mas a tristeza é saber que muitos ainda não sabem disso, estão paralisados pelo pecado. Muitos estão nessa situação. Uma terceira coisa que nós vemos nesse texto é que nós temos inimigos da obra de Cristo. Olha só que interessante o que diz a palavra do Senhor. Estavam ali assentados alguns religiosos, escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Estavam ali os escribas e fariseus, homens conhecidos pela sua arrogância, sua religiosidade. Eram homens que conheciam a lei. Os escribas eram aqueles que escreviam a lei. Mas interessante, amados, esses homens estavam lá, mas eles não moveram uma palha para aquele paralítico chegar na presença de Cristo. Não fizeram nada. Não é diferente dos nossos dias, quando nós olhamos o nosso mundo religioso, onde as pessoas estão mentindo em nome da religião, explorando as pobres almas, pedindo dinheiro, até a própria roupa do corpo, prometendo solução de problemas que não existem. E a Bíblia diz que estes são inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Senhor Jesus, porque Filipenses 3, 18 e 19 diz: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E é interessante que Paulo faz uma discriminação, mostrando para a gente quem são esses homens e o que eles fazem. Ele diz: são inimigos da cruz de Cristo. Ele diz mais: eles têm apenas como Deus o seu próprio ventre, a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Mas ele diz mais: e o fim desses é a perdição. Amados, vamos tomar cuidado para não sermos apenas religiosos, porque quando nós nos tornamos apenas religiosos, nós nos tornamos um impedimento para a salvação de outras pessoas. Impedimento. Eu prego na minha igreja lá em Franca e digo: não vá para a igreja, seja a igreja. Ir para a igreja é fácil, mas não temos que vir para a igreja, nós temos que ser igreja. E ser igreja é lá fora, não é aqui dentro não. Ser igreja é lá no trabalho, quando um amigo perdido em seus pecados precisa de ouvir de salvação. Ser a igreja é quando um vizinho do nosso lado precisa ouvir da graça de Deus. Ser igreja é quando a gente entra dentro do mercado e passa pelo caixa do mercado e deixa um folheto ali e diz: olha, aqui tem uma mensagem que pode mudar a sua vida. Ser igreja é quando a gente para num posto de gasolina e ao abastecer o carro a gente diz: tem aqui uma mensagem para você, leia com carinho. Ser igreja é ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Esses homens não fizeram nada,
Eles estavam preocupados apenas consigo mesmo. O Deus deles era o ventre deles, que só pensavam nas coisas terrenas. Nós não podemos ser assim, irmãos. Tem um texto no livro de Gênesis, onde Abraão chega até o rei de Sodoma e Gomorra, né? Depois de vencer uma guerra, depois de livrar as pessoas. E o rei de Sodoma e Gomorra então olha para Abraão e diz para ele o seguinte: Abraão, dá-me as almas, os bens você pode ficar para você. Me dá as almas, os bens fica para você. E Abraão diz: eu digo diante do Deus do céu, que eu jamais pegaria uma correia num sapato para mim. E sabe o que o diabo tem dito para nós hoje como igreja? Me dê as almas, os bens fica para você. Compra um sapato novo para sua mulher, vai fazer uma viagem, invista em você, invista na sua vida. As almas deixa para mim. Não invista em missões, não. Deixa as almas para mim. Invista em você. Nós não podemos ser apenas religiosos, como esses homens que foram impedimentos. Eu até fico imaginando, os paralíticos chegam até na porta assim para entrar, os homens chegam com o paralítico até na porta para entrar, e os religiosos fazem assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm a igreja de vocês, não? Essa aqui é minha. Mas tem mais uma lição importante. Nós temos pessoas preocupadas com a triste situação dos outros, prontos a ser bênção na vida de outros. Porque olha só, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram um leito que jazia o paralítico. Algumas lições importantes, irmãos. A obra de Deus é feita quando há pessoas dispostas a obedecer à ordem do Senhor. Nós só fazemos missões quando estamos dispostos a obedecer o Senhor. E nós falamos ontem e falamos hoje de manhã. Há 4 formas de fazer missões. Vamos ver se os irmãos têm memória boa. Quais são as 4 formas de fazer missões? Primeira, orando. Segunda, pregando. Orando, pregando. Qual mais? Enviando. E qual mais? Contribuindo. É as 4 formas de fazer missões. Quando nós oramos, quando nós pregamos, quando nós contribuímos e quando nós enviamos. Talvez Deus está te chamando para a obra aqui. Ah, pastor, eu sou muito velho. Ah, pastor, eu não tenho muita sabedoria para falar. Deus está te chamando, obedece. Eu vou confessar para os irmãos uma coisa: eu sou tímido. Eu sou muito tímido. A Lena ri quando eu falo isso, mas eu sou tímido. A primeira vez que eu fui pregar, eu tremia tanto, a minha boca secou, e eu fiquei desesperado. E trema, estou suando aqui, ó, tremo até hoje. Irmãos, e Deus nos chama e nos capacita, e cuida da gente para fazer a sua obra. Obedeça, seja uma bênção. Mas nós temos aqui alguns acontecimentos interessantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos para a gente finalizar. Esses homens chegaram até a porta da casa tentando colocar o paralítico na presença de Jesus. Mas quando eles chegaram, encontraram uma casa cheia. Mas não tinha como entrar dentro da casa. Tentaram na janela, não teve jeito. Tentaram pela porta, não teve jeito. Foram pela porta do fundo, não teve jeito. De toda forma que eles tentaram entrar com esse paralítico, não teve jeito. E aí então eles tiveram uma ideia. Talvez um deles, mais ousado, diz o seguinte: eu tenho uma ideia. E se a gente subir no telhado e descer o paralítico na presença de Jesus? Provavelmente um deles diz: rapaz, você está doido?
como é que a gente vai subir no telhado levando um paralítico? Imagina, subir no telhado levando um paralítico. O paralítico tem que estar na cama, deitado. Eu lembro quando eu trabalho de pedreiro há muito tempo, quando chegava a hora de colocar caixa d'água em cima de casa, meus irmãos, aquelas caixas de amianto, misericórdia, cada caixa pesada, a gente sofria que nem condenado para subir uma caixa d'água. Imagina um paralítico. Mas eu acredito que eles tiveram algumas ideias. Um pegou uma corda, o outro foi no vizinho, pegou uma escada emprestada e chegaram lá em cima e falaram o seguinte: agora a gente tem que abrir um buraco no telhado. Abrir um buraco no telhado, cheio de gente lá embaixo. Como é que a gente vai abrir um buraco no telhado? O mestre está lá ensinando, e se cair um tijolo, uma telha, e se cair um pedaço de carbo, de ripa na cabeça de alguém machucar, eles vão chamar os direitos humanos, o conselho tutelar, a guarda civil. Irmãos, que criatividade! Como é que consegue fazer um buraco no telhado com um monte de gente embaixo? Que criatividade! Conseguiram. A Bíblia diz que sim. Quando fizeram o buraco do telhado, né? Eles então descem o paralítico na presença de Jesus. Vamos lá. O paralítico deitado na cama. Amarraram ele com certeza para ele não escorregar para lado nenhum, e amarraram uma corda em cada canto daquela cama, daquela esteira, e disse: vamos lá, gente, juntos, hein? 1, 2, 3, 4. E o paralítico sendo descido na presença de Jesus. É interessante que Jesus não fez nada, né? Ele só ficou observando e continuou ensinando. Ele sabia tudo que está acontecendo, ele é Deus. E o paralítico é descido na presença de Jesus. E quando o paralítico chega na presença de Jesus, o que Jesus faz? Eu gosto desse texto. Vamos ler junto? O que diz? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filhos, perdoados estão os teus pecados. Jesus viu a fé de quem? Não foi do paralítico? Não, foi deles. O que nós vamos fazer logo mais, irmãos? Chama o quê? Promessa de fé. A nossa fé vai alcançar pessoas em outros lugares. A nossa fé vai alcançar pessoas em outros lugares. A minha igreja em Batatais, que eu fundei e deixei meus genros, apoia hoje 17 projetos missionários. Desses 17 projetos missionários, nós apoiamos ministério aos árabes, aos judeus, aos chilenos e aos brasileiros. E aos israelenses. Nós começamos a igreja em Franca. 3 meses, ou melhor, 2 meses que nós estávamos lá, eu disse para os irmãos, um grupo pequeno de irmãos, falei: irmãos, nós temos que implantar a promessa de fé. E nós implantamos promessa de fé e pegamos 4 projetos missionários. Estamos nos preparando para colocar mais 2 no nosso quadro, porque nós renovamos a promessa de fé o ano passado. Ou melhor, esse ano. Queremos pegar mais 2 projetos missionários. A nossa fé tem alcançado outros lugares, outras pessoas. E elas estão sendo salvas. De vez em quando a gente recebe carta dos missionários, e eles dizendo: irmãos, obrigado pela sua oração e apoio e suas ofertas, porque essa semana, esse mês, nós levamos a Cristo tal pessoa. Essa semana se converteu fulano no nosso ministério. Nós vibramos, nos alegramos, porque a nossa fé tem alcançado outras pessoas em outros lugares. Jesus viu a fé desses homens. E por causa da atitude desses homens, o paralítico foi curado. E não somente isso, diz a palavra do Senhor, porque os religiosos voltaram a atacar Jesus, e Jesus então diz, e Jesus, por que diz blasfêmias, diz o texto, né? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo no seu espírito que assim é razoável entre si, lhes disse: por que arrazoais entre vós essas coisas, em vossos corações?
Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta, toma o teu leito e anda. E a palavra do Senhor diz que o paralítico tomou o seu leito e saiu na presença de todos, e todos admiravam e glorificavam a Deus. Já não é mais um paralítico. Esses 4 homens, nós não sabemos quem era, não sabemos o nome deles, não sabemos se era rico, se era pobre, mas sabemos que eram homens que tinham compaixão e desejo de ver pessoas sendo alcançadas. A grande bênção é que esse homem não foi apenas curado, ele foi perdoado dos seus pecados. Jesus fez muito mais do que aqueles homens esperavam. Esperava a cura física, e Jesus deu para aquele homem a cura espiritual. Ele entrou paralítico e saiu de lá filho de Deus, herdeiro dos céus, porque aqueles homens tiveram disposição. A pergunta que eu faço é a seguinte, irmãos: Deus pode contar com você para alcançar aqueles que estão paralisados pelo pecado lá fora? O que você vai fazer em relação a isso? Eu quero fazer uma ilustração aqui. Eu vou precisar de ajuda de alguns irmãos para isso, para que vocês possam entender que se não houver cooperação, se não houver disposição, nós não podemos fazer a obra missionária. Se não houver em nós o ardente desejo, nós não faremos a obra missionária. Tá bem? Nós temos aqui um paralítico. Davi, só que ele vai vir andando até aqui, tá bom? O Davi vai ser o nosso ajudante. Obrigado, Davi, por você ter aceitado o desafio. Pode deitar, filho, está confortável. Deita bem no meio, tá bom? Tá gostoso? Chega um pouquinho mais para cima. Isso. Nós temos aqui um paralítico. Ele precisa ser levado até a presença de Jesus. Nós temos um pastor que ama missões. E o desejo desse pastor é que o paralítico seja colocado na presença de Jesus. Vem cá, por favor, pastor. Tenta carregar esse paralítico, por favor, levar na presença de Jesus. Lembra que você tem que quebrar o telhado, viu, depois. É possível, irmãos? É possível? Não. Tadinho do pastor, não vai conseguir. Mas tem também um missionário. Você vai me representar mesmo, você vai ser eu. Eu estou tão feliz que você tem cabelo, vai me representar. Nós temos um missionário que ama missões. Ele disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me, eu estou pronto para ir aonde o Senhor me mandar. E ele então tem agora um pastor apoiando ele. Ele tem agora alguém que vai ajudar ele a colocar o paralítico na presença de Jesus. Vai lá, pode levar o paralítico. Lembra que você tem que subir no telhado depois, viu? É difícil, né? É difícil, irmãos. Mas juntamente com esses 2 irmãos, tanto o pastor quanto o missionário, tem um irmão que ama orar por missões, né, irmão? Ao lado da Raquel ali, esse irmão ora por missões. Esse irmão ama missões. Ele deseja tanto ver o paralítico colocado na presença de Jesus. Pega cada um no canto aí, vamos ver se a gente consegue levar esse paralítico para a presença de Jesus. Será que nós vamos conseguir, gente? Ai, não dá. É difícil. É difícil, irmãos. Precisa de mais gente. Temos algum voluntário que gostaria de vir ajudar? Porque se não tiver voluntário, eu vou chamar por nome. Por nome não, vou apontar o dedo para você. Não é irmão da viola? Não é verdade? Não é irmão do contrabaixo? Não é verdade?
Não é irmão da camisa branca aqui, não é verdade? Esse jovem simpático aqui no meio aqui, ó. Tem alguém que tem problema de coluna aqui? Se tiver problema de coluna, não posso nem te chamar. Não é verdade, meu irmão de camisa verde? Tem problema de coluna? Eu também tenho, meu irmão. Não vou deixar isso fazer força sozinho ali. O jovem simpático de paletó, de blazer, né? E mulheres também podem ajudar? Claro, claro que pode. Tem alguma irmã que ama missões e gostaria de colocar esse paralítico na presença de Jesus? Tem alguma irmã, né, dona Helena? Eu falei que ia te chamar você, não adianta você chorar. Por favor, irmã. Nós temos pessoas que amam missões, pessoas dispostas a fazer a obra do Senhor. E quanto mais pessoas estão dispostas a fazer isso, irmãos, mais fácil. Pô, vamos colocar esse paralítico na presença de Jesus? Vamos lá? Vamos lá? Eu vou ajudar também. E quanto mais pessoas se envolvem, mais fácil fica colocar o paralítico na presença de Jesus. A gente pode subir no telhado agora tranquilamente, né? Mas não vamos fazer isso não, vamos voltar aqui, vamos deixar ele aqui no chão. Ficou confortável, Davi? Obrigado, irmãos. Vocês viram como fica mais fácil quanto mais pessoas se envolvem? Missões é feita com um pouquinho de cada um. Se Deus colocou no seu coração um valor para missões, e você diz, o que é isso? Irmãos, é bastante colocado na mão de Deus. É bastante colocado na presença do Senhor. É bênção colocado na presença do Senhor. Faça a sua parte. Deus pode contar com você. Que Deus possa usar nossa vida para a sua glória. Amém? Querido Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo exemplo desses homens, que nós não sabemos o nome deles, não sabemos a profissão deles, mas nós sabemos que eles foram instrumentos na mão do Senhor, para levar aquele homem até a presença de Cristo, que foi, Senhor, não somente curado da sua enfermidade, mas foi perdoado dos seus pecados. Nesse exato momento, há milhares, há bilhões de pessoas que não te conhecem. Há irmãos nossos brasileiros, há pessoas em outros países, ó Deus, que estão clamando, chorando, suplicando pela oportunidade de salvação, estão paralisados pelo pecado, e ó Deus, precisam de pessoas dispostas a saírem do seu conforto, a colocarem a mão nos seus bolsos e investirem para que missionários vá a campo e os alcance pelo poder e graça do Senhor. Usa nossas vidas, Senhor. Eu coloco a minha vida no teu altar, para que o Senhor possa me usar para a tua glória. Eu coloco a minha esposa, eu coloco a minha família, meus filhos, meus netos, para que o Senhor possa nos usar para a tua glória. Eu coloco a tua igreja aqui reunida diante do Senhor, para que eles possam fazer, Senhor, realmente com alegria, investindo, orando, indo, enviando e sendo bênção nas tuas mãos. Muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade, ó Deus. Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor.